Em 15 de agosto de 2021, a capital do Afeganistão, Cabul, caiu novamente nas mãos dos talibãs. Com isso, o início de um novo governo de terror já começa a deixar suas marcas em uma nova geração de afegãos. Mas antes da violência, do caos e das tentativas de fuga, havia um país relativamente estável e eu fui muito provavelmente o último brasileiro a estar lá, apenas 40 dias antes da queda de Cabul. Embarquem comigo hoje para ver todos os detalhes da cultura, da natureza e do povo afegão antes de uma nova era de incertezas. Sejam todos muito bem-vindos a uma viagem pelo Afeganistão. Mais uma manhã em Herat e passando pelo centro, visito um pequeno shopping que nos mostra a normalidade da vida antes dos talibãs voltarem ao poder. E apesar de alguns conflitos, alguns não muitos, que acontecem no interior do país, a vida nas grandes cidades tende à normalidade muitas vezes, como vocês podem ver nesse shopping center que eu estou aqui, pequeno. Tem obviamente seguranças armados, mas isso não muda a atmosfera relativamente tranquila do ambiente, com cafés, com lojas de roupas, calçados. Então vocês podem ver que até em países complicados por questão da paz, você percebe que as pessoas querem uma vida normal. O sonho delas é poder viver em paz. O fluxo normal de carros e comerciantes em um dia de trabalho também evidenciam que 40 dias antes da queda de Herat, as ruas do Afeganistão poderiam ser confundidas com qualquer outra cidade do mundo. As belezas da Mesquita Azul estão presentes em diferentes pontos da cidade. E sejam todos muito bem-vindos a mais um dia aqui em Herat, no Afeganistão. O dia começando novamente aqui com vistas magníficas desses painéis feitos como se fossem mosaicos, com tijolos coloridos, com pedras coloridas, que envolve uma técnica muito antiga de cocção mesmo, de algumas cores, de alguns tipos de pó de vidro muito interessantes, que eu também vou contar um pouco para vocês. Mas não deixe de acompanhar toda a aventura por essa cidade, que apesar de ser pacata, também tem uma vida bastante vibrante. O nível complexo da confecção dos azulejos que revestem a mesquita e os seus minaretes carrega técnicas milenares, desde o cozimento da argila até a coloração e elaboração dos padrões. Tudo é minuciosamente pensado e no final é uma verdadeira obra de arte que se forma. Homens muitas vezes da mesma família passam os segredos de toda essa técnica de geração em geração, fazendo com que essa profissão tão específica não desapareça. Aproveite e já se inscreva no canal, deixe seus comentários e ative as notificações para os próximos vídeos. Quando vejo hoje as imagens devastadoras do Afeganistão em um novo momento do governo sanguinário do Talibã, mal posso compreender como em tão pouco tempo cidades cheias de vida por onde passei se tornaram palcos do caos e desertos de esperança. Até mesmo cantos da cidade que já foram muito movimentados no passado, mediante a tanta instabilidade, foram se tornando apenas memórias esquecidas de um tempo de paz. Muitas dessas cidades, esses lugares muito bonitos, têm
o sentimento de estarem abandonados muitas vezes por conta exatamente da guerra, por uma situação de pobreza que o país vive, mas mesmo assim há comerciantes, há pessoas que estão por aqui de forma livre trabalhando, apesar das dificuldades econômicas, mas é muito interessante, é muito histórico você estar num lugar como esse, exatamente, uma estrutura de 300 anos que funcionava antigamente como um importantíssimo centro comercial, que está meio que jogado às traças na nossa impressão, funcionando de maneira tão pacata, relembrando, né, apesar das belíssimas estruturas atrás de mim, que aqui já foi o centro do mundo por muitos e muitos séculos. Visitando comércios locais, a tentação de comprar um desses belos tapetes foi grande. E andando pelas ruas de Herat, andando pelas ruas do Afeganistão, é necessário ter alguns cuidados. Muitas ruas são vazias, mas apesar da relativa paz, não podemos esquecer que estamos num país de alta instabilidade. O que significa isso? Que em poucos minutos muito pode acontecer e muito pode mudar. Então é exatamente isso, não ter uma preocupação excessiva, afinal isso acaba te atrapalhando a ter a racionalidade necessária para fazer uma boa viagem, mas ao mesmo tempo observar o seu entorno, observar se você está sendo seguido, observar o comportamento das pessoas, porque obviamente mesmo algumas pessoas vindo aqui como eu, tendo características físicas semelhantes com os locais, eles obviamente que às vezes pela roupa, pelo jeito de você andar, eles percebem que você não é daqui e você pode se tornar um alvo. Então, o negócio é sempre achar o meio termo e, obviamente, manter a precaução sempre num nível de alerta. Afinal, estamos num país perigoso, apesar da aparente paz ao redor de mim. O calor e as marcas de um tempo difícil fazem com que muitas ruas já sejam vazias mesmo antes de um novo governo do terror. As lojas das típicas burcas afegãs estavam sempre abertas e, de maneira descontraída, um de meus amigos comentou que todos já se preparavam para o retorno dos talibãs. Infelizmente, ele tinha razão. Mais monumentos históricos, desta vez da época dos Timúridos. E de maneira similar àquilo que eu vi no Uzbequistão, nós temos várias tumbas de importantes governadores, importantes celebridades da época, né? Seja na política, seja na literatura, seja nas ciências do período timurida, de Amir Timur, ou pelo menos dos seus descendentes, esse que foi um dos maiores conquistadores da Ásia Central e que foi fundamental para o estabelecimento dessa cultura por essa parte do mundo, né? No sul do Uzbequistão, em partes também do antigo Irã, Turcomenistão, aqui também no Afeganistão, partes do Tajiquistão, enfim, você vê várias semelhanças históricas e é muito interessante para uma pessoa como eu que já esteve em vários desses países poder encontrar elementos similares em cada um destes países. Semelhanças históricas em um país que ao longo de sua história sofreu a influência de tantos povos diferentes me fascina muito. E se não bastasse esse dia cheio de cultura, visito também a famosa Citadela de Herat.
E novamente a importância histórica deste país é facilmente percebida com um monumento como esses. Estamos hoje aqui na Citadela de Herat, essa cidade murada, né, onde começou propriamente dita a cidade de Herat, traçando desde 330 a.C., na época de ninguém menos do que Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, aquele que veio desde a Europa e conseguiu trazer seu império para partes longínquas da Ásia, quase chegando até a Índia, né? Mas que com certeza também cruzaria pelo Afeganistão, tendo essa citadela como a base da sua cidade, né, fundada por aqui, e que essa fortaleza também foi utilizada por muitos outros povos ao longo da história, afinal, pela sua construção ser imponente, ser muito forte, muito bem feita, e por estar também em um ponto estratégico, seria fundamental que a dominação da cidade ocorresse também por aqui. E para aqueles que gostam da história antiga, como eu, sabem que Alexandre da Macedônia Alexandre o Grande saiu da Europa, da atual Macedônia, do norte, da atual Grécia, e expandiu todo o seu império, passando pelo Oriente Médio, chegando até partes da Ásia Central e até mesmo aqui no sudoeste asiático, digamos assim. O que é interessante saber é que ele não utilizou de métodos muito ortodoxos, utilizou de bastante violência para suas conquistas, era um grande estrategista militar, o que fez com que ele fosse muito bem sucedido, e a tomada da cidade de Herat se deu exatamente na mesma época em que ele toma o Império Persa. Lembrando que nós tínhamos o Império Persa com Persépolis, uma cidade muito bonita que eu também já visitei no Irã, onde também tem a cidade de Passárgada, entre diversas outras civilizações que estiveram por aqui, mas o Império Persa principalmente importante pelo seu rei Ciro, né, e também o Xerxes, entre outros. Então conseguiu chegar até aqui e dominar a cidade de Herat, que no seu início era apenas essa região que eu vos falo, e depois a cidade foi se expandindo à medida que a cidade e as pessoas foram chegando por aqui. Imaginem se esse país fosse seguro, o quão cheio de turistas estaria esse monumento. O que realmente me impressiona é o potencial turístico desse país, pelas belezas naturais e belezas históricas, e vocês veem que não tem quase ninguém atrás de mim. Eu estou aqui praticamente sozinho em um dos monumentos históricos mais importantes talvez do país, e você vê que a guerra desestabiliza não só os locais, mas impede com que, obviamente, a economia se desenvolva e que turistas que possam vir com dinheiro, que possam trazer também o desenvolvimento, não cheguem até aqui. Então esse é um aspecto bastante triste e que eu particularmente espero que mude ao longo dos próximos anos, apesar de, utilizando a minha sinceridade para vocês, eu não achar isso muito possível. Afinal, os tempos que estão por vir são muito incertos e a perspectiva da população é bem pessimista, falando aqui para vocês. Outra coisa que me contaram é que durante a época do Talibã e das diversas guerras que aconteceram aqui desde 1979, grande parte deste monumento foi destruído, e um dos esforços do governo atual, que tenta humanizar um pouco mais o país, é exatamente reconstruir esses monumentos históricos destruídos pela guerra como uma maneira de atrair turistas para essa região do mundo e também para as grandes cidades. Afinal, se você for considerar a importância histórica de Cabul, a importância histórica de Herat, de Kandahar, de Mazar al-Sharif ou até mesmo de Bamiyan, grandes eventos históricos aconteceram por aqui, mas muitos dos monumentos foram destruídos pela guerra, por fundamentalistas, por grupos radicais, e isso obviamente afasta os turistas ou impossibilita com que os próprios locais conheçam mais a sua história, que foi tão manipulada nos últimos anos para que uma ideologia fosse colocada na cabeça das pessoas. Mas com o advento da internet, nós temos muita gente inteligente, muita gente surgindo aqui que quer mudar o país, e essas renovações nos monumentos históricos são fundamentais para se contar a verdadeira história desse lindo país que é o Afeganistão. E saindo um pouco
pouco do aspecto histórico, falando do aspecto político, um dos maiores problemas do Afeganistão é exatamente esse, de ter praticamente 2 governos paralelos, ou até mesmo em algumas regiões múltiplos governos paralelos. Nós temos o governo da República Islâmica do Afeganistão, que é apoiado de certa forma pelas potências ocidentais, pelos Estados Unidos, pela OTAN, e entre diversas outras potências que querem tentar humanizar um pouco mais aqui essa região, apesar de alguns métodos serem questionáveis. E ao mesmo tempo nós temos no interior do país, grande parte das províncias já sendo dominadas pelo Talibã, com checkpoints pessoais deles e o controle pessoal daqueles que entram e que saem dessas províncias. Geralmente nas grandes cidades como Cabul, como Herat, como Kandahar, como Mazar, a cidade em si é segura, e as cercanias da cidade, ou seja, o subúrbio, a região das montanhas, a região um pouco mais rural, acaba se tornando mais perigosa exatamente por conta do governo não ter tanto controle, por conta dos talibãs terem o controle político, ter o controle territorial e, consequentemente, provocarem violência caso o governo, de certa forma, tente intervir. Então, isso é algo que eu vou falar de forma bastante recorrente por aqui, mas vocês já conseguem ter uma ideia olhando os mapas a seguir. Confesso que fiquei muito triste ao ver nas últimas semanas imagens de talibãs armados em frente e dentro da citadela de Herat. Realmente o fim de um pequeno sonho de paz. Então, meus amigos, como eu disse para vocês, se vocês fizerem todo o protocolo de segurança, ter humildade para falar com as pessoas, obviamente manter a guarda alta e observar sempre os entornos, você consegue fazer uma viagem segura e conhecer a história viva desse país de tantas cores, tantos sabores, tantas etnias. Um lugar realmente incrível e que a cada dia que eu tenho ficado aqui tem me mostrado uma nova nuance, uma nova faceta desse país que foi o caminho de tantas civilizações ao longo dos últimos séculos. Apesar da beleza arquitetônica e da importância histórica da cidade, nota-se facilmente a pobreza e a miséria que infelizmente assola o Afeganistão nos centros grandes e nos pequenos. De volta ao centro da cidade, vamos novamente a uma sorveteria. Muito me impressiona como as mulheres de vídeos estrangeiros têm seu corpo borrado nos canais afegãos. Hoje, com o Talibã de volta, elas tendem a desaparecer completamente da mídia visual. Já que nos próximos dias iria para o interior do país, precisei me preparar e comprar roupas típicas afegãs, para assim garantir minha segurança durante minha circulação. Por fim, de volta ao aeroporto que mais parecia um bunker, vou com mais uma companhia local de volta a Cabul, de onde continuarei minha jornada. Não deixe de acompanhar os próximos capítulos dessa saga afegã, tenho certeza que vocês vão se impressionar com as futuras imagens neste canal.